esse é o primeiro vídeo do canal. Estou um pouco nervosa. Esse é oficialmente o primeiro vídeo do canal. Eu tô um pouco nervosa, mas vamos lá. Hoje é a resenha dessa belezinha aqui, Misery. Tá invertido, mas enfim. Misery, do Stephen King. E meu Deus, que livro. Meu Deus, que livro. Eu definitivamente não estava esperando encontrar aqui o que eu ia encontrar. Eu já sabia a sinopse. A sinopse basicamente é um escritor famoso sobre acidente de carro e ele é resgatado pela fã número 1 dele, que prende ele na casa dele e obriga ele a fazer um livro. Ok. O enredo já é um pouco interessante, né? E o terror desse livro é um terror psicológico muito pesado. Nossa senhora, Stephen King, você se superou dessa vez. Eu realmente não esperava encontrar o que eu ia encontrar aqui. O livro já começa interessante, porque começa com umas palavras estranhas. E é basicamente o que o Stephen King conseguiu passar com o protagonista dopado. O protagonista o nome dele é Paul Sheldon, ele é um escritor muito famoso, e no livro ele já começa muito feliz de ter conseguido acabar com a personagem que ele odiava. Ele fazia uma série de livros com uma protagonista chamada Misery. E ele detestava esses livros. Ele não considerava como sendo o trabalho dele de verdade. Era como se fosse o trabalho dele que ele conseguiria tirar dinheiro em cima, mas não era o que ele gostava realmente de escrever. E ele matou a protagonista, ele matou a Misery, e ele estava muito feliz no começo do livro, porque ele finalmente conseguiu se livrar desse peso que era escrever sobre Misery. E aí ele vai comemorar, ele bebe muito champanhe, fica bêbado, vai dirigir, tá tendo uma tempestade de neve e ele acaba batendo o carro e se acidentando. E aí a Annie Wilkes, que é a segunda personagem principal desse livro, ela é doida, ela é maluca, ela é a fã número 1 dele. Ela tá passando, encontra o carro dele na estrada e aí ela vê que ele é o Paul Sheldon, né, que é o escritor favorito dela, pega ele pra cuidar. E aí se desenrola a história. Só que uma coisa que eu gostei no título desse livro, que eu achei genial da parte do Stephen King, foi que o nome do livro é Misery, por causa da protagonista do livro que ele escrevia, que era o favorito da Annie, como também misery em inglês significa dor, muita dor. Eu até anotei isso aqui. Misery em inglês significa dor, geralmente prolongada. Eu gostei muito da sacada do título, porque ele sofre muito no livro, assim. É sofrimento da parte dele do começo ao fim. Porque no acidente, a perna dele esmigalhou, assim. Tipo, os ossos estavam todos quebrados, o joelho dele praticamente sumiu, tava em frangalhos, assim. Ele ficava em um estado de torpor, de dor muito forte. E ele sente dor do começo ao fim do livro, não tem um descanso pra ele. E é muito torturante você ler. É um terror completamente psicológico, é muito bizarro, porque a Annie, ela é muito doida. Ela é literalmente louca, ela é bizarra, ela literalmente tem problema mental. Tem umas partes no livro em que ela simplesmente apaga. Ela tá falando aqui, ela tá discutindo, e aí do nada ela apaga e fica olhando pro nada com o olhar vazio por minutos, até ela voltar como se nada tivesse acontecendo. É como se ela estivesse desligando, sabe? É um negócio bizarro. O jeito como Stephen King conseguiu passar a loucura dela foi incrível, porque ela é muito psicopata. Ela é muito psicopata. Ela faz uma tortura psicológica tão ferrada como o protagonista que tem uma parte, quase no final, não vou dar spoiler, ok? Não vou dar spoiler. Mas tem uma parte no final que ele praticamente perde a identidade dele. E ele se choca quando ele percebe que ele estava tão perturbado com o terror psicológico que a Annie estava fazendo nele, que ele perdeu uma parte da identidade dele, uma parte dele que queria se livrar porque ele estava com tanto medo da Annie, do terror que ela fazia nele, sabe? É muito bizarro. A descrição da personagem da Annie é muito boa também. Ela é descrita como uma mulher enorme, aparentemente com nenhum traço feminino aparente. Como se ela tivesse, tipo, um corpão muito forte, ela é enorme. E ela é velha, ela tem, tipo, uns 40 e alguma coisa, acho que tem perto de 45 anos. E ela já foi enfermeira. E por ela já ter sido enfermeira, ela teve acesso a um estoque muito grande de remédio. Na casa dela tem muito remédio. Ela, inclusive, cuidou da perna do Paul Sheldon, né? Ela cuidou da perna do protagonista e conseguiu fazer com que ele não perdesse completamente os movimentos da perna, justamente porque ela era uma enfermeira. E ela tinha um estoque bizarro de remédio. Ela também era viciada em remédio. E ela acabou viciando o protagonista também. E tem umas coisas que ela faz com o protagonista que, nossa, eu fiquei um pouco perturbada. E aqui vai ter um pouco de spoiler, porque eu vou contar um pouco das torturas que ela fez com ele. Ela faz umas torturas muito bizarras com ele. Ela tem uns picos de raiva muito aleatórios. Porque ela é doida. E é muito bizarro, porque uma hora ela tá aqui conversando e ela começa a se irritar. E o que ela faz com ele é, assim, bizarro. Ela não gosta de palavrão. Então, ela... Os xingamentos dela são incríveis, eu até anotei aqui. Seu coisa feia, meleca e essas coisas assim. Ela não gosta de palavrão, ela acha coisa feia falar palavrão. Então, o Sheldon, ele estava trabalhando com um livro novo, depois que ele matou Misery. O nome era Carros Velozes.
ele não tinha feito uma cópia. E ele tava com a cópia no carro, no dia do acidente. E ela pegou essa cópia pra ler e ela não gostou porque tinha muito palavrão. E ela fez ele queimar o livro na frente dela. E isso foi uma tortura muito grande pra ele, porque era o xodozinho dele, sabe? Ele tava muito feliz com esse livro e ele teve que queimar. E ela obrigava ele a queimar. E aí tem uma parte que eu até grifei aqui. Ela falando, eu não posso queimar, porque você tem que fazer isso por livre e espontânea vontade. Só que, tipo, ele tá em frangalhos na cama, ele não pode se mover porque dói. E ela obrigou ele, basicamente, a queimar o livro. E isso foi muito triste. Ele ficou muito mal com isso. Ele falou, não, você queima. Aí ela, não, eu não posso queimar, você tem que queimar. Sabe? Tipo, desgraçada. Aí, beleza. Depois disso, ela se irritou e jogou uma panela de sopa, que ela tava dando sopa pra ele. Jogou uma panela de sopa na parede. E aí ela limpou, foi tipo, já tava na hora de dar os remédios. E aí é o negócio, como eu falei, ela era viciada em remédios e acabou fazendo o Paul ficar viciado também. Porque o remédio que ela tava dando pro Paul era muito forte. Não podia ser dado sem receita médica. Ela não é médica, ela é doida. E acabou ficando viciado nos remédios. Então, além da dor realmente que ele tava sentindo, que a perna dele tava em frangalhos, ele tava com abstinência dos remédios. E aí, nessa hora, era a hora dele tomar os remédios. E aí, ela, tipo, olha pra ele, sorri, porque vê que ele tá sofrendo. E ela fala, não, você vai esperar eu limpar isso aqui. E aí ele tem que esperar, né? Ele já tá tipo, meu Deus, tá doendo muito, por favor, só me dá o remédio. E aí ela limpa e obriga ele a tomar o remédio com a água suja de sabão. Meu Deus! E ela ainda fala pra ele, não, vou te dar outro, então você vai ter que engolir isso sem vomitar. Tipo... E ela não só obrigou ele a tomar a água suja com sabão, como ela também sumiu por 51 horas. Depois disso, né? É outra tortura já. Ele irritou ela e ela resolveu sair na cidade por 51 horas. Aí você se coloca no lugar do personagem. O cara tá com a perna toda quebrada. Se ele mover 1 centímetro, é uma dor desgraçada. Ele tá dopado de remédio, ele tá viciado nos remédios, porque além de ele realmente tá sentindo muita dor, ele tá viciado com os remédios. Ele não tomou os remédios antes dela sair e ela ainda não deu comida nem água pra ele. Ele ficou 51 horas sem comer, sem beber água, sem tomar os remédios. Tipo, cara, sinceramente, eu fiquei chocada. E isso não é o pior. Isso não é o pior. Porque, tipo, eu não sei, eu só tenho uma empatia muito grande. Eu consegui me colocar no personagem e... Nossa, entendeu? Nossa. E eu fiquei bizarra com o quão fria, o quão cruel ela podia ser. Porque, nossa... Eu nunca vi um personagem do Stephen King sofrer tanto quanto esse cara sofre. Eu fiquei pensando, tipo, não, o Stephen King, ele odeia muito o protagonista, velho. Tipo, ele odeia muito esse protagonista, porque não é possível o cara sofrer tanto quanto esse cara sofre. E aí, o que ela faz? Ela obriga ele, né, como eu falei, ela obriga ele a escrever um novo livro, porque ela não gostou que ele matou a Misery. Então, ela quer que ele faça um livro novo em cima da história de Misery, como um livro só pra ela. E ele começa a escrever. E é a única distração que ele tem, então, ele tipo, acaba se afundando no livro. E aí é um ponto muito bom, porque o Stephen King consegue trazer no livro o estímulo criativo dele, como ele cria as histórias, o que ele pensa sobre, não exatamente do Stephen King, mas como ele está escrevendo sobre um escritor, a gente acaba meio que associando as coisas. E eu achei muito legal o jeito como ele mostrava como ele escrevia, como ele tinha um processo criativo, como ele tinha uma ideia. E eu achei isso genial, porque é um livro sobre escritor escrevendo um livro à força, mas de certa forma mostrando a criatividade dele, soltando e tal. Eu achei isso incrível. E aí vem quando ele finalmente consegue sair do quarto pela primeira vez. Ele consegue sair do quarto atrás dos remédios, porque nesse dia ele irritou ela de novo. E a Anne, tipo assim, como ele estava escrevendo um novo livro, a Anne deixava ele sentado numa cadeira, colocava a máquina de escrever, que é essa máquina da capa, uma máquina antiga que tá faltando uma letra, inclusive. E em cima de uma tábua, e ele escrevia os livros. E aí, nesse dia, ele irritou ela. E aí, ela deixou ele sentado na cadeira, só que ele tava com muita dor ainda. Porque ele... Tipo, foi quando ele conseguiu sair da cama a primeira vez, a perna dele ainda tá toda fodida. E aí, ele irrita ela. A desgraçada dá um chute não, ela dá um soco no joelho dele, que não existe mais. E aí, ela deixa ele com muita dor, sem dar os remédios, e some pra cidade de novo. Nossa, eu não consigo nem imaginar a dor que foi, porque
o joelho dele tá, tipo, esmigalhado, sabe? O joelho dele não existe mais. E ela dá um murro no joelho dele e deixa ele na cadeira. E aí ele começa a entrar em pânico, porque ele tá sofrendo muito e ele não tá, tipo, tava na hora dos remédios e ela deixou ele lá. E aí ele conseguiu sair da cadeira. Ele tava numa cadeira de rodas. Ele conseguiu sair do quarto, ele foi atrás dos remédios. E aí, beleza. Aí a gente pensa que ele vai conseguir sair dessa situação, que ele vai conseguir ligar pra alguém, que ele vai pedir socorro, mas não é isso que acontece. E isso é uma coisa que me deixa muito puta nesse livro, porque em alguns momentos o Stephen King dá uma esperança pra gente. Não só nesse momento, em alguns. E a gente fica, finalmente, finalmente! Mas não é isso que acontece. Definitivamente não é isso que acontece. E isso irrita um pouco. O final, eu não vou falar o final, mas é um suspense muito pesado. E você fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque não dá mais pra saber o que vai acontecer. Porque o que podia salvar ele estragou. E aí você fica tipo, tá, mas como ele vai sair dessa? Ele vai sair dessa? Meu Deus, Stephen King, se você matar esse protagonista, eu vou ficar muito puta. Porque foi o livro inteiro ele sofrendo, ele precisa de algum alívio. Sabe? Mas, enfim. E aí, enfim, voltando à parte que ele consegue sair. Ele consegue pegar remédios e esconder na cama dele, como se fosse tipo um estoque. E aí ele volta no mesmo dia, ela não fica dias fora. E ele já tinha tomado uns 3 remédios. Ela ia dar mais 2 pra ele. E aí, ele tá sofrendo tanto. É um livro que o protagonista sofre tanto, que ele chega a pensar, mais 2 além dos que você tomou, a meia hora, podem fazer você entrar em coma e matar você. E ele pensou. Uma segunda voz respondeu imediatamente. Pra mim tá ótimo. Tipo, ele chegou num ponto que o protagonista sofre tanto nesse livro que ele pede pra Deus pra matar ele. Porque ele não consegue mais lidar com tanta dor que ele tá sentindo. Ele só fala, pelo amor de Deus, acaba com esse sofrimento. Se ela for me matar, beleza, ótimo, só acaba com isso, entendeu? Porque eu não aguento mais. É muita dor, é muita dor, é muita dor. Beleza. Eu queria chegar a outro ponto também. O Stephen King consegue fazer um livro sobre isso, sobre a tortura, de uma forma muito Stephen King de ser, mas ele também consegue descrever como é uma doença mental, porque a Anne é dodói da cabeça e ela é meio que uma psicótica depressiva. Ela tem uns surtos muito aleatórios, ela, como eu disse, ela apaga em alguns momentos, ela tem uns picos de raiva muito aleatórios e ela também tem uns picos de depressão muito aleatórios. Tem uma parte que ela fica muito depressiva, ela fica muito deprimida e ela precisa sair, ela tem que sair por dias. E é muito bizarro a maneira como ele conseguiu descrever isso, porque o surto depressivo dela, ela comia muito. Ela, tipo, tava cheia de molho por todo o corpo dela e ela só não conseguia raciocinar, ela apagava. E foi uma parada muito bizarra de ler, porque eu consigo entender o surto psicótico dela, pelo menos essa parte depressiva, e foi uau de ler. Ele realmente estudou bastante sobre saúde mental no geral para escrever sobre o livro, porque ela é dodói da cabeça, né? Eu até anotei a página, porque foi bizarro. Ela tava nesse surto depressivo com compulsão alimentar muito ferrada, e ela tinha, tipo, ela era como se ela estivesse morta por dentro, e ela acha um rato, para mostrar pro Paul, eu não lembro exatamente o que ela queria mostrar. Era como se o Paul fosse um rato, como se a gente fosse um rato, eu não sei. Mas nesse surto depressivo dela, ela tava, tipo, quase matando os dois, sabe? Tipo, matando o Paul e depois se matando, porque ela não tava conseguindo ver sentido nas coisas. Ela realmente, tipo, surtou do nada, com uma depressão muito profunda, e o Paul tava morrendo de medo. Ela pegou esse rato, ela esmagou o rato na mão, e ela começou a lamber o sangue do rato, como se fosse um molho de alguma coisa que ela tava comendo. Tipo, tinha sangue no dedo dela, ela começou a lamber, tipo, Deus, 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 Deus. Que surto. Eu não vou contar o final. Eu só tô contando algumas coisas que eu queria ressaltar sobre o livro. Eu definitivamente não vou contar o final. O final é muito bom pra ser contado assim, e vocês precisam ler esse livro. Mas uma coisa que eu queria ressaltar muito, tem um easter egg de iluminado aqui. Ela menciona o Hotel Overlook. Ela mora perto do Hotel Overlook. E eu achei engraçado esse fato, assim. Tipo, um easter egg muito legal de um livro do Stephen King também. Achei muito legal. Achei muito legal. E coisa que, tipo, ela é bem caipirazona. É incrível, sabe? Como, mesmo ela sendo caipirazona, ela é extremamente inteligente. Você fica chocado com a inteligência dela, porque ela tem um olhar muito apurado para as coisas, e ela consegue fazer um plano maléfico muito bem pensado, e é muito bizarro como ela consegue pensar nas coisas. E é bizarro o quanto ela já fez merda contra as pessoas. Ela matou muitas pessoas. E é bizarro porque ela nunca foi presa por isso, ela nunca foi pega por isso. E ela tem, tipo, literalmente um livro cheio de páginas de gente que ela matou. E é bizarro porque, uau, sabe? É muita gente, é muita gente. E aí vem a parte da tortura que, caralho, entendeu? Ela descobre que o Paul Sheldon saiu do quarto. E aí ela decide
decepar o pé dele com um machado e um maçarico. Ela decepa o pé do cara com um machado e um maçarico. Tipo, a gente pensa que não podia piorar a situação do cara e ele perde o pé. E depois disso ele perde o polegar. Ela pega uma faca elétrica e corta o polegar dele. E aí quando você vê que não pode piorar, piora! Porque de noite ela faz um bolo de aniversário e coloca o polegar dele como se fosse a vela e obriga ele a comer o bolo, porque se ele não comer o bolo, ele come o dedo dele. Stephen King, meu anjo, tudo bom? Que mente perturbada é essa, meu amor? Por que você fez isso? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Por que o bolo? Por que o bolo? Eu fiquei muito chocada nessa parte, assim, tipo, eu fiquei, caralho, mas Stephen King, porra! Uau, por quê? Não tinha necessidade. Meu Deus, ele sofre tanto nesse livro. Que dó. Eu só tinha isso pra sentir. Dó dele. Enfim. Esse foi um dos livros mais pesados do Stephen King que eu já li, no quesito terror psicológico, porque foi o mais pesado de terror psicológico que ele já usou, assim, tipo, eu fiquei muito chocada quando eu li esse livro. Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui, eu definitivamente não sabia que eu ia encontrar esse tipo de coisa. Eu pensei que ia ser um livro, tipo, beleza, um suspensezinho, um terrorzinho, psicológico, porque ele foi sequestrado. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de ressaltar, mas tem muita referência de O Colecionador, do John Fowles, que eu meio que já li, fiz uma resenha, mas quando eu ainda fazia resenha no Instagram, no Stories. Foi o primeiro livro que eu fiz resenha, foi no Stories, meu Deus. E é uma edição bonita da Darkside, ele vem com esse marcador. E, ironicamente, eu tava marcando Misery com esse marcador, e eu achei diversas referências de O Colecionador nesse livro, justamente porque também é um livro sobre sequestro, e eu achei legal, eu achei muito legal as referências. Tem muitas referências a muitas coisas nesse livro, mas a do Colecionador eu achei legal porque eu meio que tava marcando o livro com esse marca-texto e aí eu encontrei diversas referências de Colecionador no livro. Eu achei muito foda, eu achei muito foda. Eu sei que tem filme, mas eu não cheguei a assistir porque é muito antigo, eu não achei lugar nenhum, eu tinha que fazer torrent e eu tava com preguiça de baixar pra assistir o filme, mas dizem que é bom, eu não sei, eu realmente não sei como opinar e eu não posso dizer as diferenças nem nada do tipo. Mas enfim, foi um livro incrível, eu amei o final, eu achei o final do caralho. E a história é muito boa, é muito envolvente. É difícil você largar porque você literalmente não sabe o que vai acontecer depois, porque a Anne é muito imprevisível e tudo que acontece é muito imprevisível, você realmente não sabe o que vai acontecer depois, como ele vai sair dessa, porque é bizarro. O cara não pode levantar, tá ligado? Ele tá preso com uma psicopata e você fica tipo, como ele vai sair dessa, meu Deus? Enfim, eu amei o livro. O livro é muito legal. Eu definitivamente não estava esperando encontrar o que eu encontrei nesse livro. Eu definitivamente não estava esperando encontrar o que eu encontrei nesse livro. Minha nota vai ser 5, obviamente. Isso aí é uma coisa que eu não disse no YouTube, mas eu geralmente dou notas de 1 a 5, como se fossem estrelinhas. E, assim, é o Stephen King, eu sou completamente suspeita pra falar, porque ele é meu autor favorito. Mas esse livro em específico eu fiquei muito chocada. E eu amei muito mesmo, assim, tipo, 5 estrelas definitivamente. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu geralmente acabo soltando uns spoilers durante, eu não tenho como evitar, eu só começo a gravar o vídeo e eu quero muito falar sobre algumas coisas e acontece que algumas coisas têm spoiler e enfim, acontece, desculpa por isso. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Agora que eu tô na plataforma eu posso dizer, dê um like e se inscreve no canal. Enfim, é isto.